Falar mais, entender mais sobre todas as perspectivas, né, deste mercado, não só Brasil, mas mundo. Vamos falar agora com ele, Celson Plácido, CIO da Worry, chegando aqui para a nossa programação, sempre todas as segundas. Um prazer falar contigo, Celson. Bom dia. Bom dia, prazer é todo meu de estar aqui com vocês para poder falar um pouquinho sobre essa volatilidade do nosso mercado. Exatamente, a primeira questão já é essa, Celson. Estamos descolados, né, por incrível que pareça, dos mercados lá fora. Lá fora tem pesado muito, né, outros pontos ainda que depois eu quero conversar com você, principalmente em relação à questão dessa da China, enfim, subida de juros na Europa também, todas as falas dos dirigentes do Fed, mas eu queria entender um pouquinho mais, né, esse cenário nosso aqui brasileiro, inclusive dólar aí destoando do exterior, caindo, essa expectativa de uma desidratação da PEC, não sei se exatamente é isso que está fazendo, né, com que o nosso mercado hoje esteja mais otimista. Qual que é a tua visão aí para essa diferença, né, hoje, especificamente até agora, vamos dizer assim, nosso Ibovespa conseguindo sustentar numa alta diferente dos mercados internacionais? É isso que você falou até agora, né? Tudo pode mudar com uma fala tanto do presidente eleito quanto de participantes ali do governo de transição. Mas se a gente for analisar, né, no mês de novembro, o Ibovespa estava caindo, sem considerar hoje, um pouco mais de 6%. 6%. Na semana passada, o índice sofreu 3% de queda, o dólar subiu um pouco, ele nem subiu muito na semana passada, mas já vinha subindo. Eu lembro que a gente fez uma pesquisa com investidores institucionais, mais de 100 respondentes, que para onde iria o dólar e o Ibovespa. O Ibovespa para próximo de 100 mil pontos e o dólar acima de 5,40. E o dólar bateu, né, superou 5,40 no final da semana passada. E aí, o que aconteceu principalmente nesse final de semana? A gente viu, né, e o que a nossa área de análise política também acredita, tá? Então, vou separar nesse ponto. A gente viu a indicação não indicação, mas ganhando força, o Haddad como possível ministro da Fazenda. Pô, a nossa área de análise política não acredita de forma alguma, né, é probabilidade muito baixa, não posso dizer que é impossível, mas isso saiu também, o que seria muito ruim. Isso é muito ruim, a gente já debateu até sobre isso aqui. A outra é, a PEC de transição, né, poderia a 198... Agora voltou, podemos voltar. Tá. Celson, deu uma travadinha na hora que você falou da PEC aí de transição a 198, mas agora voltou. Foi até a transição tá travando, mas 175 bilhões de reais... Aí foi quando eu ia falar, podendo chegar a 198 bilhões de reais. E aí a gente viu, né, 3 economistas renomados que apoiaram, né, o presidente eleito. Olha, não dá para ir por esse caminho, não dá para fazer social sem se preocupar com as contas públicas, né? A gente viu a precificação agora da Selic pelo mercado é de 14% no final do ano que vem, ou seja, não é nem redução, é aumento da taxa de juros. O presidente do Banco Central Brasileiro, o Campos Neto, falou isso, olha... Eu estou olhando aqui, se gerar essa incerteza, ele deixou a porta aberta, vai ter que subir juros. E aí o mercado começou a colocar que poderia subir juros já em dezembro. E aí as falas, o próprio Wellington Dias, que é da bancada do PT senador, que pode ser um nome forte para vir como ministro da Fazenda, não, era responsabilidade. E por outro lado, a gente está vendo até hoje, né, o Lira hoje está falando, e a gente já viu, olha, vai desidratar. A discussão é quanto? Pô, a Helena Landau, em entrevista, também apoiando, ela fala, gente, eu tô surpresa, ela falou sobre isso. Olha, não pode, se vierem esses números, tudo isso. Então, muita gente contra aquilo que a gente falava, um congresso de centro-direita, então a gente acredita na desidratação, sim, e também que o ministro da Fazenda não vai ser o Haddad. O que já era, mas isso aí resolve? Não, não resolve. Mas, dado que o mercado precificou pior, você tem aí uma melhora, e por isso que a gente está se descolando hoje, tanto com o dólar para baixo, quanto bolsa para cima, diferente do que está acontecendo lá fora. Uhum. E Celso, inclusive no Fox de hoje, né, que a gente falou agora há pouco, o mercado segue achando que o Banco Central vai começar a baixar os juros no ano que vem, mas o juro no fim do ano que vem está 25 pontos maior, chegando a 11,5%, né? E diante disso, você acha que antes de começar a cair, a Selic pode ter aí mais uma alta? A gente trabalhava com um fim do ciclo de 3,75, parou, mas pode ter uma alta sim. A gente está vendo, primeiro, elevação do dólar, e aí dólar é inflação, e se a gente tiver esse desequilíbrio fiscal, ou seja, o governo gastar mais do que deveria, não tem orçamento, aí você cria o que a gente fala, aquela espiral inflacionária
que aí o Banco Central tem que subir juros, e aí quando a gente fala isso, afeta mais quem? Infelizmente, aos mais pobres, aos que têm menor renda, porque não conseguem se proteger em relação à inflação. Então, é sim motivo de preocupação. A gente viu, quando entrou a primeira-ministra, né, no Reino Unido, ela falando, olha, o Banco Central por lá, o Banco Central inglês, ele não elevou os juros, ele elevou numa magnitude menor, e ela falando em benefício, ó, vamos aqui aumentar o benefício, vamos reduzir impostos, vamos incentivar o consumo. A pessoa começou a falar, não, pelo amor de Deus, os juros vão ter que levar muito mais, então não tem a receita aí, né, não tem o que fazer. Então o Campos Neto está muito preocupado, ainda bem que ele tem mais 2 anos, no início do ano que vem, de independência do Banco Central. Então é motivo sim de preocupação, e a gente pode ver juros subindo. E aí, o que acontece com o Focus quando você coloca, né? Mas final do ano que vem está ainda em queda. O problema é que o mercado financeiro antecipa e coloca final do ano que vem ainda em 14%. Mas no Focus está 11 e pouco, abaixo de 12%. Sim, até porque a revisão das projeções, que são 100 instituições do mercado, a compilação disso, isso demora a acontecer. Fala, não, vou olhar para esse ano, vou esperar assumir, não vou ainda subir a minha taxa de juros na projeção. O mercado não quer saber. Ele fala, olha, para eu ter esse, digamos assim, para eu colocar dinheiro numa dívida, num título do governo, num título público, eu exijo mais juros. E aí eu exijo pelo menos 14%. Então, é isso que num pré-fixado. É isso que acontece, né, com um desgoverno. Você tem alta da inflação por conta de alta do dólar e, consequentemente, também por aumento de gastos. O que você vai ter por outro lado? O governo tendo que subir, né, o Banco Central tendo que subir juros por conta desse cenário fiscal, que é o governo gastar mais do que deveria por conta do orçamento, né, o déficit orçamentário. Então, gera esse efeito sim, e taxas de juros podem subir sim. O Campos Neto já falou sobre isso, por conta de uma inflação mais elevada no ano que vem. Inclusive, Celso, eu estava lendo aqui agora, né, um relatório emitido pelo Goldman Sachs, faz 13 minutos aqui a atualização. Tá vendo aí o dólar a 5,20 em 3 meses, R$5 somente para o final de 2023, né? Aí ele fala muito que para os estrategistas ali do banco, apesar de todas as incertezas fiscais, o cenário ainda se parece mais favorável para a nossa moeda aqui brasileira. O relatório apresentado aí aos clientes, né, do Banco Americano, projetando esse dólar aí a 5,20 no horizonte aí de 3 meses, né? Tem muitas questões ainda incertas, né, principalmente em relação a essa PEC, né, para a gente, acho que realmente tentar, né, definir aí algumas situações, principalmente o investidor fica muito ansioso em relação a, enquanto essa PEC não ficar realmente definida, qual o valor, se vai ser realmente algo ali, um waiver apenas, ou se vai ser de forma permanente esses gastos fora, muitas coisas podem acontecer, até a definição do nome, né, do ministro da Economia. E ainda pegando gancho no que você estava falando, do Focus, né, inclusive vendo já esse aumento de inflação para este ano, pela 4ª semana seguida, revisando, né, o IPCA, a gente já viu, né, exatamente o IPCA registrando uma alta no mês passado, depois de 3 meses de queda ali, de deflação. Eu queria entender um pouquinho mais de como que vocês estão trabalhando com esse cenário do IPCA, se realmente, né, essas altas aí nos preços, segundo o próprio Focus, né, já projetando 4ª semana de revisão para cima, se vocês estão também trabalhando aí nesse mesmo patamar. Sim, principalmente se a gente tem combustíveis, preço, né? Você teve o aumento, já tinha esse aumento antes das eleições, o aumento do dólar e também dos preços dos combustíveis, o petróleo se recuperando lá fora, apesar da queda dos últimos 10 dias, mas um dólar persistente mais alto. A gente estava falando num dólar próximo a R$5, a gente viu o euro abaixo de R$5, aí se a gente for voltar início do mês de novembro, e agora a gente está com 5,30, então tem sim o impacto em relação às moedas, tanto o dólar, né, quanto o euro. O real, na semana passada, olhando os últimos 10 dias, teve a pior, né, eu diria, pior desvalorização em relação às outras moedas, e moedas também de países emergentes. E você ainda tem, por outro lado, também, mas é um lado positivo, é o PIB sendo revisado esse ano para cima. Do ano que vem não, está em 0,7, mas esse ano foi revisado para cima, e a gente tem pouco tempo aí para terminar o ano, ou seja, principalmente por conta de serviços vêm puxando, por mais que o Banco Central tenha elevado os juros, a gente já não viu, né, a desaceleração só deve ocorrer no ano que vem. Então, serviços vêm puxando esse PIB mais elevado, que também gera inflação. Então, tem esse efeito, que é
preços de combustíveis mais elevados, afeta a cadeia como um todo. Se você está falando em diesel mais elevado, obviamente você fala em alimentos também. E, por outro lado, você tem um dólar mais elevado com serviços também puxando, porque serviços continua forte, essa parte de crescimento econômico via serviços aqui no Brasil. Agora, Celso, indo lá para fora, para a China, né? A gente falou mais cedo sobre a primeira morte em 6 meses, inclusive os dados estão bem desencontrados, né? As informações da China a gente tem mais dificuldade de saber exatamente o número certo, né? Alguns sites, inclusive, estão dando que foram 2 ou 3 mortes, mas voltou aí a registrar um caso de morte na China, deixando a situação mais complicada e tensa e aumentando também as restrições, pelo menos por Pequim. Como é que você vê toda essa situação da China impactando os mercados? É uma coisa meio surreal nas informações de lá, né? Um país com mais de 1 bilhão de pessoas, eu lembro que tinha 4 mil óbitos na Covid, a gente aqui com um número muito maior, Estados Unidos. Então, assim, é impressionante, fora a parte toda sanitária deles, que não se compara a diversos países. Então, para acreditar no número de lá, é um pouco, até crescimento econômico, o PIB é escadinha, né? Para cima ou para baixo, ele é escadinha, ele não tem volatilidade. Mas, trazendo essa parte de números, é óbvio que isso impacta novos lockdowns, ou seja, novas restrições de mobilidade. Isso afeta principalmente quando a gente olha segmento de minério, né? Porque é o maior consumidor ali de minério, olhando para a Bolsa Brasileira. E isso sempre gera aquela preocupação. Quando é que você vai abrir? Isso afeta crescimento econômico? É aquela discussão de hard landing ou soft landing, ou seja, pouso forçado ou um pouso mais soft, mais leve em relação à economia por lá. O grande ponto, a economia desacelera, mas a expectativa é de um crescimento acima de 5% para o ano que vem. Esse ano, esquece, a gente deve ter um crescimento econômico maior do que a própria China, por conta também dessas restrições. Mas isso acaba afetando, aí afeta a cadeia de proteína, que o Brasil exporta bastante para a China, afeta a cadeia de minério nossa, mas eu trabalho isso muito mais, né? A gente trabalha isso muito mais como pontual, nada que seja, né, que eles consigam reter por um período muito grande de tempo. Então você vê uma cidade, depois passa para outra, mas tem que abrir, não adianta, né? Quer dizer, se afeta a economia, se afeta as pessoas, se eles não vivessem numa ditadura, né, as pessoas estavam nas ruas, né? Que elas não podem, né? Senão elas são presas, então você não tem nem liberdade em relação a isso. Mas acho que é pontual, a discussão é quando eles vão abrir de fato a economia, porque toda hora tem um lockdown, toda hora tem uma restrição. Isso acaba afetando a parte logística também. O outro ponto é que vários países viram essa parte, né, de global para produzirem. Foi o caso dos Estados Unidos, que começou a produzir muita coisa, falar de chip e tudo mais, para não depender principalmente ali da Ásia por conta desses problemas, não só geopolíticos, mas também por conta de interferência na economia, e essas paradas também geraram esse efeito, né, mais nacional do que produção global. Inclusive, Celso, falando desses números desencontrados lá na China, né, a gente realmente fica aqui sem entender exatamente como, né, em um país, igual você falou, dessa proporção, né, a gente tinha tido apenas um caso desde maio, agora não diminuindo, né, a situação, mas paralisando, né, toda uma grande economia importante, né, economia aí, parceiro econômico de todos praticamente países, um país tão importante nessa escala aí comercial, enfim, isso acaba realmente trazendo uma grande preocupação para muitos investidores. Um outro assunto que eu acho também que vale para a gente repercutir um pouco, né, que também traz preocupação para investidores, são as falas dos Fed Boys, né, dos dirigentes locais ali do Fed, do Federal Reserve, alguns trazendo pontos ali que acreditam que realmente o Fed deve continuar sendo hawkish aí nessa subida de juros para conter a inflação. Queria entender um pouquinho da sua visão em relação a essas falas específicas que aconteceram desde o final da última semana. A gente acompanhou, acho que na quinta, do Bullard, se eu não me engano, que acho que eu falei na sexta sobre isso. Mas também tivemos outros, né, falando bastante sobre este assunto no final de semana. Queria entender um pouquinho da sua interpretação. Será que realmente o Fed deve continuar aí sendo hawkish na próxima reunião e nas próximas, né, reuniões aí? Mesmo quando a gente olha indicadores, e principalmente indicadores de moradias, vendas de casas novas, usadas, isso vem desacelerando bastante, né? A taxa de juros lá, a modalidade é pós-fixado, então quando triplicou a prestação, então isso desacelera de qualquer maneira. Vai ter uma crise subprime, não, mas isso desacelera, sim. A taxa de desemprego também subiu um pouco,
né? Por incrível que pareça, eles querem gerar desemprego por conta dessa inflação, por conta do consumo que vem sendo gerado. Então, quando a gente analisa a fala, e, poxa, vários dirigentes falando, a próxima reunião é 75 com 100, e tem que trazer para a meta de 2%. E para trazer para a meta, o mercado já precifica ali uma taxa de 5%, superando 5%. Então, acredito sim numa taxa acima de 5%, e isso está mais ou menos precificado. É óbvio que quando a gente analisa setores como tecnologia, eles acabam sofrendo mais por conta da dependência de crédito para crescer, acesso ao mercado, o crédito ficou mais caro. Você fala, mas a taxa de juros subiu de 2 para 5. Sim, ela mais do que dobrou. Então, quando você está falando mais do que dobrou, o custo de endividamento também, fora o acesso, a dificuldade em acesso a esse crédito, que ele ficou mais caro. Então, alguns setores são, entre aspas, prejudicados, outros não. Você ainda tem um consumo, por mais que você tenha ali uma inflação elevada, mas a missão do Fed é trazer isso para a meta, e rapidamente. Então, por mais que a gente olhe assim, mas isso é negativo no curto prazo, vai viver um processo, pode ter uma recessão por lá, a Europa já está dada, mas nos Estados Unidos pode, mas é por um curto espaço de tempo. Então, acho que o Banco Central norte-americano, né, o Fed, vem fazendo o dever de casa e vem subindo juros. Aqui, só que a gente começou antes e está colhendo esses fluxos. Por lá, um ano para final do ano que vem, a gente vê uma melhora. E depois tende a reduzir também, né? O grande ponto é tirar esses benefícios. Então, essa é a grande discussão em relação ao Congresso e o próprio Biden, né, que tem benefícios, você tem a parte do cheque enviado, muita gente não indo trabalhar, procurar emprego, é reduzir esse benefício, porque isso custa também ao Estado, né? Não dá para dar benefício social para todo mundo, você tem que retirar isso e gerar esse efeito, porque isso também gera inflação e vem gerando inflação, como aqui em diversos países também. Mas acho que boa parte desse Fed Funds, né, dessa taxa entre 5% e 5,5% já estaria precificada no mercado norte-americano. O grande ponto é não vejo muito crescimento para lá de earnings, né, de lucro. E também o patamar atual, principalmente do S&P, está num patamar elevado quando a gente analisa preço sobre lucro, né? A parte de price earnings estaria num patamar elevado porque os lucros tendem a convergir para baixo e não serem crescentes por conta desse custo, principalmente do endividamento, por conta desse acesso a crédito também. Agora, Celso, voltando aqui para o Brasil, né, vou falar do presidente eleito, mas antes só queria dar uma atualização em relação à saúde de Lula, ele que estava em Portugal, né, após participar da COP27. A gente tem informação aqui que ele foi internado para retirada de uma lesão na laringe. Segundo a jornalista Mônica Bergamo da Folha, ele foi internado ontem, então, no Sírio-Libanês para retirada dessa lesão, né, uma cirurgia na garganta. O procedimento já foi bem sucedido, já teve alta, ele foi atendido, então, pelos médicos ali. Exames de rotina foram feitos no sábado e depois desses exames, então, constataram que era necessário, então, fazer essa cirurgia. Eles também mostraram a remissão do tumor diagnosticado em 2011. Mais uma atualização aqui, Lula então permanece em casa hoje, descansando após essa laringoscopia realizada no Sírio. A expectativa é que o presidente eleito viaje amanhã para Brasília, mas a decisão ainda vai ser tomada pelos médicos, segundo o boletim médico que foi divulgado ali pelo próprio Sírio-Libanês. E a gente falou mais cedo, né, que caso realmente ele esteja disposto ali, que ele seja liberado pelos médicos, deve acontecer uma reunião ali com possíveis candidatos à presidência da Petrobras durante essa semana, né? Ainda não foi divulgada a data, justamente pela Comissão de Saúde dele. E os dividendos agora do terceiro trimestre foram liberados para o pagamento, né? Tem essa questão dos dividendos, tem a questão da Petrobras, que o Lula falou já que vai mudar totalmente os dirigentes da Petrobras, a política da Petrobras. Qual que é a sua visão diante desse cenário da empresa e como o mercado pode ver essa conversa de Lula? Sobre a decisão, a gente sempre fica com receio de interferência na companhia, né? A nossa área de análise, ela até retirou das carteiras, né? Veio já destacando, né? Preocupada com relação aos ativos, Banco do Brasil, por exemplo, interferência, crédito, inadimplência, preocupação que o banco fosse utilizado para isso. A mesma coisa na Petrobras, que a gente já viu discurso de preço de paridade internacional de que não precisava fazer, porque os custos são em reais. Não, os custos não são em reais, os custos são dolarizados, porque é uma commodity. Então, desde salário, extração, né, o lifting costs, ou seja, o custo de extração, são dolarizados. Mas vivemos no Brasil? Sim, vivemos no Brasil, mas todo o maquinário
é feito, tem o seu preço em dólar. Para você produzir uma plataforma, preços em dólares, então não pode se olhar, a gente produz no Brasil e pronto, o salário é em reais. Sim, o salário é em reais. Se o profissional for trabalhar numa empresa estrangeira, ele vai receber em dólares, como é feito em qualquer lugar do mundo, dado que é uma commodity explorada em diversos países do mundo, né? Então, é motivo, sim, de preocupação. Eu ainda não tenho nome. Já falaram muito mal, a própria Gleisi Hoffmann falou muito mal dos dividendos, e como se fosse ruim, né? Quer dizer, o Estado é o acionista majoritário de uma companhia que gerou um lucro, uma geração de caixa extraordinária. Ele recebe via dividendos e pode ter o seu programa social. Quando e aí ele pode distribuir para aquela população que não tem renda, né? Que tem um problema de renda. Quando ele subsidia a gasolina, como aconteceu, né, no governo da ex-presidente Dilma, e também o subsídio de luz, o que acontece? As pessoas de camada mais de renda menor, elas não têm automóvel. Então elas não se beneficiam do subsídio à gasolina. Então, e depois, quando você teve o preço, né, represado, quando liberou o preço, teve uma inflação extremamente alta. Ou seja, as pessoas de menor poder aquisitivo, elas só dividiram a inflação. Elas não se beneficiaram daquele custo da gasolina menor. As pessoas têm a dificuldade de entender isso, né? É bom represar preço. A gente vê o problema na Argentina, vê o problema na própria França e em outros países, na própria Venezuela. Então, é motivo, sim, de preocupação. Como é que vai ser essa parte de paridade? Se não vai ter paridade, se vai abolir? Como é que ficam os dividendos? Porque eles já falam de dividendos, já houve falas até não, agora a gente vai reestatizar refinarias que foram privatizadas. Poxa, você tem eficiência operacional, uma melhora em relação a isso, uma melhora em relação a preço. Então, o que a gente escuta é muito ruim. Mas, primeiro, né, quem vai ser indicado, a troca de dirigentes e diretores, o que muda? É difícil saber. Na incerteza, é melhor não ter, né? Infelizmente, esses são, acho que se não me engano, até hoje ou amanhã, terá direito a esses dividendos extraordinários aí da companhia, mas fica sempre aquela pergunta. Incerteza gera imprevisibilidade, como é que você coloca isso no modelo? Você desconta o seu fluxo de caixa a uma taxa maior, e aí não tem mais aquele preço, né, aquele que a gente fala, né, o upside relativo interessante a outros ativos. Pode andar, pode ser que o governo não tenha uma interferência, pode ser que não seja negativo, pode. Mas a gente sempre vai ficar com receio. A gente teve receio com o próprio Bolsonaro com a troca de presidente esse ano, acho que foram 4 ou 5. Exato. Então, mas não houve interferência de preço. Mas agora, com a gente não sabe o que vai vir. E a gente sabe do passado, né? A história não se repete, mas rima, né? A gente sabe que pode vir. Ô Celso, uma outra informação, né, que a gente trouxe aqui mais cedo falando um pouco sobre o Morgan Stanley rebaixando as ações do Brasil aí de overweight para neutro. Queria entender um pouquinho também da sua visão em relação, né, a todas essas questões, não só investidor brasileiro, porque antes a gente falava que investidor brasileiro tinha mais esse receio com a política interna, né, investidor estrangeiro não tinha esse mesmo receio, pelo contrário, tinha um apetite, né, até maior em relação ao Brasil diante de um governo do PT. A gente até viu isso, realmente esse movimento acontecer logo em seguida da vitória do presidente Lula, né? Houve ali uma lua de mel, vamos dizer assim, bem curta, por sinal, com o mercado brasileiro, mas agora a gente já vê que essas questões ainda estão pesando não só mais para o investidor brasileiro, mas o próprio Morgan Stanley agora já rebaixando, né, a recomendação aqui de Brasil para neutro, traz aí que talvez o estrangeiro esteja olhando para a gente de uma maneira diferente. Queria entender um pouquinho também da sua visão em relação a essa decisão agora do Morgan Stanley. Essa imprevisibilidade, ela gera esse receio, né? Eu falo com alguns investidores, e investidores com um patrimônio extremamente grande, elevado aqui para o Brasil, e eles só querem comprar títulos, né? Principalmente crédito privado pós-fixado. Eles falam, cara, eu não quero, mesmo que seja CDI, inflação, eu não quero ficar exposto à renda variável, eu não vou investir no meu negócio enquanto eu não tiver uma visibilidade. Empresários grandes, eles falam, cara, a situação gera esse receio. E gerando esse receio, você fala, peraí, então o país não vai crescer o que se imaginava, essas promessas desse governo só nessa PEC de transição, ele vai ter que levar impostos, então a carga tributária teria que subir 4, 5 pontos percentuais, que é extremamente elevada. Isso gera menor eficiência, isso gera desemprego, isso gera um ciclo, em vez de ser
virtuoso, vicioso, ou seja, extremamente ruim. Então a gente está falando que se o mercado já precifica uma taxa de juros Selic em 14%, a gente estava falando da taxa aí próxima a 11% no final do ano que vem. A gente está falando em 3 pontos percentuais ao ano de diferença. Isso é muito alto para quem precisa tem dívida, empresas que pretendem crescer, contratar, fica tudo, congela, não faz sentido algum eu contratar porque eu não sei o cenário para frente. E aí isso se reflete, né? O mercado financeiro antecipa. Isso se reflete na economia real, nos investimentos que seriam feitos, o que vai acontecer, para onde vai o dólar, o meu endividamento que acontece, pessoas que eu vou contratar, fala-se até em mudança novamente das regras trabalhistas. Aí você fala, como é que eu vou contratar alguém se eu tiver alguma mudança para frente? Que eu nem acredito que isso aconteça. Porém, a gente sempre vai ficar com isso no radar. E aí o que acontece? Você exige, entre aspas, né, exige mais prêmio para poder investir. Exigindo mais prêmio, por que uma pessoa vai sair de um título pré-fixado que vai estar pagando 14%, e antes era 11%, olhando daqui a um ano, se ela, para investir em renda variável, para ela investir nesse tipo de ativo tomando um risco grande, que aí você dobra o patrimônio ali em 4 anos e pouco, 5 anos, para que você vai fazer isso, né, nesse caso? Então a gente volta a ser aquele país do rentista, onde para eu abrir um negócio eu tenho que pensar em empreender muitas vezes ao invés de investir em títulos públicos. Isso acaba sendo, infelizmente, né, gerando essa inflação, esse motivo de preocupação, a inflação corrói a renda. Então, tudo isso está gerando o quê? Esse efeito. Espera aí. Se tudo aquilo que ele prometeu, ele continua falando, o presidente eleito Lula, é muito ruim para a economia. Se é muito ruim para a economia, então aquele crescimento que eu tinha de lucros para as empresas, de melhora de ambiente econômico, menor carga tributária, não vai existir. Então é melhor eu reduzir a exposição enquanto não tem um cenário claro do que pode acontecer. Não sabe até hoje, o ministro está fazendo, e a gente está falando ali, faltam 40 dias para terminar o ano, então não tem. A maior equipe de transição da história, né? Então, assim, o que vai acontecer? Nomes que são extremamente divergentes, né? Como é que eles combinam? Como disse o Ciro, né? Alguém está sendo enganado quando você tinha na mesma mesa o Meirelles e o Boulos. Alguém está sendo muito enganado. Então, para que lado ele vai? Eu acho que tudo aquilo que ele prometeu, boa parte do que ele prometeu, ele não vai conseguir cumprir. Depende de Congresso, senão se destrói o país. E aí ele teria pouco tempo ali de mandato, né? Porque a gente já viu isso acontecendo tanto com o Collor quanto com a ex-presidente Dilma também. Mas até lá, você destrói um ano ou mais da economia. Então, eu acho que esse é motivo de preocupação dos investidores estrangeiros, né? Porque todos acreditavam, quer dizer, todos. Quem comprava essa tese do ex-presidente, o presidente eleito Lula, olha, o que vai vir vai ser um mais ponderado, pragmático, com vários pontos de centro e direita, cometendo estelionato eleitoral. Até agora não foi isso que a gente viu e gera motivo, sim, de preocupação. Incerteza, imprevisibilidade, volatilidade, reduz a exposição ao Brasil por parte dos estrangeiros. Exatamente. Bom, Celso, a Débora tem perguntas também para você. Deixa eu ir com a Débora aqui. Fica à vontade, Celso, Débora. Ótimo dia para você. Celso, deixa eu trazer aqui essa questão de Copel. Aliás, já teve gente perguntando aqui no nosso chat o que está acontecendo com o Copel. O Copel está disparado aqui 24% para o papel. Aproveitando aí esse gancho que a gente está falando sobre o que o investidor realmente gosta, é uma coisa que parece que agrada muito os investidores, é questão de privatização. Isso acaba sendo favorável sempre quando a gente fala sobre isso para as companhias. E aí, no caso da Copel, nessa segunda-feira, né, o governo do Paraná, que é o principal controlador acionista da Copel, enviou um ofício para a estatal dizendo que tem a intenção, sim, né, de gestão de risco, transformar inclusive a empresa em companhia de capital disperso, inclusive o acionista controlador afirmando que deixaria então a empresa de ter aí um acionista controlador a partir disso, ou seja, trazendo à tona essa história da privatização da Copel, o que já era, claro, esperado desde, aliás, as eleições, né, no segundo turno e no primeiro turno ali no Paraná, a gente viu bastante isso ser repercutido, ou seja, privatização acaba sendo muito favorável. Queria a tua opinião em relação a essa situação de Copel e também sobre outras que a gente tem agora até um questionamento, né? Será que vai realmente continuar ou não? É o caso da Eletrobras, que muita gente vê questionando, agora com o novo governo eleito. Será que vai ser revisto? Será que isso muda o cenário? O fato é, positivo a gente sempre vê, porque Copel hoje já responde novamente quando tem notícias aí de privatização, né? Ótimo, bom dia, Débora. Excelente dia e semana para você também. Eu era analista, né, de elétricas e há 20 anos atrás, olha o tempo aí,
estou entregando aqui minha idade, mas há 20 anos atrás eu era analista de elétricas. E eu escrevi, na época, um relatório sobre a Copel e que o governador era o Requião, né, que tentou lá a eleição e não conseguiu, ainda bem para os paranaenses. E ele, lembro que ele, em um ano, ele não deu reajuste tarifário, que era de 4 e pouco, 5%. E aí isso ia para frente, para sempre, ele não podia dar novamente o reajuste e retroceder. Então ele não deu aquele reajuste, que ele quis fazer uma medida populista, isso gerou problema de investimentos, ele tinha empresas que ele investia de telecom, uma coisa meio absurda na época. Eu falava assim, cara, essa empresa nunca vai dar certo se continuar dessa maneira, ou seja, sendo utilizada para base populista. O que eles anunciaram, né, é uma corporation, ou seja, ações em bolsa. Você tira esse peso do Estado, essa decisão majoritária, excelente. Eu vejo isso acontecendo, o Estado de São Paulo com o Tarcísio, o próprio Zema já vem falando sobre isso, em Minas Gerais também, ou seja, menor interferência do Estado. Você gera menos, né, possibilidade de cabide de emprego, utilizar para o populismo, não repassando preços, e aí você precisa reinvestir. Acho isso fantástico, ótimo. Há anos atrás a gente não podia falar de privatização, mudou-se até o nome para desestatização, para ver se ficava bonito. O Salim Matar foi o secretário de desestatização, né, do governo Bolsonaro, mas ele mesmo fala que o Congresso não deixava muita coisa, ele acabou saindo, mas acha esse tipo de medida muito bom. Falando sobre a Eletrobras, tem uma dificuldade em voltar isso. O Ciro falava sobre isso e também o presidente eleito Lula também fala sobre isso. Por quê? Porque nas decisões que afetam a companhia, o governo não pode votar. E aí seriam os acionistas, né? Eu, você, outros que são acionistas, fundos que votariam. E porque gera um conflito de interesse. Seria o quê? Eu quero reestatizar a companhia. Olha, não dá para restatizar a companhia porque você precisa da votação desses acionistas, entre aspas, minoritários. E eles não vão querer de volta isso. Então, o próprio presidente da companhia, ele falou, o CEO falou, olha, não tem por que voltar, eu também não vejo isso. Aí já palestrando pelo Brasil afora, me perguntaram, mas aí poderia ter interferência do judiciário, STF. Eu falei, poxa, eu não enxergo isso acontecendo, isso é uma decisão de mercado. Então, acho muito difícil que na própria Eletrobras isso se volte atrás, isso possa acontecer. Então, em relação à Eletrobras, muito difícil. Em relação à Copel e outras empresas que estão no radar aí, tanto em São Paulo e Minas principalmente, isso é fantástico. E vários destaques, né? O Marco do Saneamento falando sobre isso também. Eu vi que tinha ali, acho que o presidente do PSOL reclamando sobre que o governo colocou um orçamento baixo para saneamento. É óbvio que ele colocou baixo, porque você teve um marco de saneamento e está apresentando um crescimento extremamente interessante, tanto de investimentos e de melhora também. Então, a função do Estado, né, e a gente pode aqui, né, não vale a pena que a gente entrar nesse detalhe, saúde, segurança e educação. E aí não tem que ter empresa, porque gera esse efeito deficitário, esse problema todo e cabide de emprego que a gente já viu utilizando de marketing de manobra para o populismo, né? Isso é muito bom, esse tipo de notícia em relação à Copel. Obrigada, Celso. Celso, só pra gente finalizar, aquela perguntinha fácil, né? Falar de tentar acertar nome de ministro aí, mole. Qual que vai ser o placar da estreia de Brasil na Copa? Vamos lá, vou fazer aqui. Não quero saber quem vai ser. Vamos lá, Brasil e Sérvia, seu palpite. 2-0 Brasil. Segunda que vem, vou trazer aqui, vou ver se o Celso é bom de previsão aqui. Celso, obrigada, um prazer sempre falar contigo, sempre muito bom. Até boa semana aí pra gente, né? Semana importante aí pros torcedores. Eu confesso, não tô muito animada pra essa Copa não, mas vamos ver, quem sabe a gente anima. Obrigada, Celso, um beijo enorme pra você. Um beijo, excelente semana. Eu estou animado com a Copa, animado com a seleção. A gente chega bem e acho que a gente pode ser campeão sim, mas vamos torcer e vamos aguardar. Um beijo, excelente semana a todos nós. Obrigada, Celso. Até mais. Boa semana para você.